Foi o Everson. Saravia, aí a mudança aqui é por opção mesmo, não muda nada quanto ao esquema tático. Aí ele falou Rômulo e Vitor Hugo, descansar o Alonso, que tem jogado sempre, tem jogado pela seleção. Bem eu lembrado. acho que faz sentido. Antes de começar, GJ, eu acho que o ideal era trocar todo mundo, tá? Todo mundo. Mas o Atlético não tá se dando a esse luxo de trocar porque já tem muitos jogadores fora. Aí ele optou, a escalação do Iguinho seria o Rômulo e o Vitor Hugo. Bom para dar ritmo. Vitor Hugo do lado esquerdo, pé canhoto, com pé direito, tudo bem. E aí aqui ele manteve o Caio? Manteve o Caio. Fausto e Rubens. Isso. Será que ele não vai descansar? O Rubens, talvez? O Rubens tem jogado muitos jogos seguidos. Mas e aí se entra Patrick? Então, aí depende o tanto de importância que o Cuca tá dando para a competição. Ele tem um brasileiro no final de semana, um Fluminense em casa, reestreia na Arena MRV. Para ele não quer abrir mão de nenhuma das 3 competições, não é abrir mão. Ele não quer priorizar. Eu já falei que eu priorizaria Brasileiro e Copa do Brasil. Perfeito. O Sul-Americano seria minha terceira opção. Mas se ele acha que não pode tirar esses jogadores, porque tem outros jogadores que não jogaram ainda, mas enfim, Rubens e Fausto, Igor Gomes. Aí ele colocou Bernard, foi Bernard? Bernard com certeza. Bernard, Palácios e Rony. Ele falou Rony. Aí o ataque não foi? Ele falou Rony. E aí, se for esse o ataque, aí tá bem desenhado, né? Que aí é Bernard pelo lado esquerdo, Palácios pelo lado direito, onde ele joga, e o Rony como homem mais referência, como foi no último jogo contra o Juventude, o Rony jogando mais como referência. Você queria ver o João Marcelo? Eu acho que era um ótimo jogo pro João Marcelo, como esse referência. Descansa um pouquinho o Rony, põe o João Marcelo. É um cara que jogou muito pouco ainda, o João Marcelo. Mas o pouquinho que ele jogou, e o Galo precisa de ter um 9, um camisa 9 na cartola, a hora que precisar, um cara mais de área. E eu acho que era um bom jogo pro João Marcelo jogar. Mas se eu optar pelo Rony, nós já sabemos o que ele vai fazer. E aqui as funções estão bem definidas. Rubens, esse cara saindo um pouquinho mais, se ele ficar, o Fausto vai fazer esse movimento. O Igor Gomes jogou bem, como meia, no jogo contra o Juventude, participou bem na posição dele, o meia de fato. Ele não é o meia, aquele camisa 10 clássico, mas ele é o meia dinâmico, que toca e sai, dá opção pro jogo. Ele tá mais pro 8 do que pro 10. Isso, ele é o meio do caminho aqui, entre os 5 e o 10, ele é o 8, que chega um pouquinho mais, tanto que a gente fala que o Igor Gomes, a gente fala muito isso de manhã, eu e o Grice, que a gente enxerga muito o Igor Gomes como um camisa 8, para ele pegar essa bola e vir de frente. Só que aí ele precisa aumentar um pouquinho os seus níveis de intensidade no jogo. Então, assim, quanto à parte tática, CJ, aqui não tem muita dúvida o Galo. O Galo tá bem definido. Isso, aí depende um pouco do adversário, porque o Galo faz muitos encaixes de marcação. Se o adversário jogar com 2 volantes mais fixos, provavelmente ele traz o Rubens para cá ou o Fausto para cá para fazer isso aqui, ó. Perfeito. Aí ele faz um 4-1, 4-1 para defender. E aí depende disso muito relacionado ao adversário. Em alguns momentos, quando ele quer pressionar um pouco mais alto, ele empurra o Igor Gomes para marcar os 2 zagueiros. Esses 2 jogadores marcam os 2 laterais. E aí aqui atrás vai ficar mano a mano, porque um dos volantes sobe aqui no primeiro volante, o outro volante marca o meia ou o volante que vai ficar um pouquinho mais aqui, e um zagueiro tem que saltar no camisa 10. Entendi. Aí ele tem que vir no camisa 10, e aí você fica com 3 jogadores aqui, cada um com o seu mano a mano, correndo riscos. Esse jeito aí que você colocou e que foi bem visual, e quem tá em casa viu, que quem salta é o Igor Gomes, junto com o Rony, com os extremos aí, seja Palácio e Bernard fazendo a marcação. Perfeito. Se não mata a jogada... perde pressão. O tal do perde pressiona aí que você tá ouvindo mais recentemente. Que é perder, pressionar. Perdeu a bola, pressiona pra recuperar. Não recuperou, faz a falta. E se não fizer nenhum dos 2, buracão, hein? São os riscos do futebol. Quando você faz isso, a sua pressão normalmente é melhor. Porque o adversário não tem com quem jogar também. Normalmente ele vai recuar pro goleiro e o goleiro vai dar o chutão. O mais importante são esses duelos aqui, CJ. Ó. Esses 3 jogadores, normalmente eles fecham um pouco mais. Esses 3 jogadores ganharem a primeira bola, que é do chutão,
E esses dois, quando o chutão vier, esses caras têm que voltar rapidamente, ó. Eles não podem ficar lá. Pra eles ganharem a famosa segunda bola, que é aqui. Então os meias, mais os meias abertos, tem que brigar pra... E esse duelo não pode perder. Entendi. Se esse cara segura ou casquinha pra alguém que tá entrando, é um risco, porque ele tá 3-3 aqui Agora, atrás. eu tenho certeza, até pra gente finalizar, que você escalaria Saravia, Igor Gomes, Igor Rabelo, Vitor Hugo e Caio, mas você tiraria Fausto Aqui e tiraria Rubens. Ele botou o Rômulo. Rômulo, perdão. Então, Rômulo, Vitor Hugo e Caio. Essa linha defensiva tá ótima, que tá com a galera que tá jogando pouco. Sim. Agora você tiraria Rubens e tiraria Fausto Vera. Eu não sei se dá pra tirar Rubens e Fausto Vera, porque tá sem opções. Você tem o Patrick no banco, o Alan Franco não tá jogando, tá machucado. Mas aí você deixa Rubens e Fausto Vera no banco e pode colocar Patrick e Ivan Romão. Romão jogou aí, já como um primeiro volante ali. Não? Dentro do que você tá... faz sentido o que você tá falando, porque eu... Quer poupar todo mundo. Quer poupar. Eu descansaria os caras. O Galo teve alguns problemas de lesão, justamente porque não teve oportunidade de poupar lá atrás. Quando ele emendou 10 jogos do Campeonato Mineiro com a mesma equipe, praticamente. O Fluminense não manda nem Renato Gaúcho pros jogos, então vai descansar. Mas aí já... eu entendi, mas já é uma discussão, né? O Renato não ir nos jogos, eu não acho legal. Mas, enfim... Patrick e Roman, eu acho que vai ficar... Frouxo demais. Não, muito desfalcado. Um jogador que não jogou ainda, o Patrick, e o outro que não é volante. Ele pode fazer volante, mas tudo bem, até poderia tentar. Mas eu acho que talvez arriscaria mais ainda do que eu tô imaginando.